Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Hoje falando sobre Apocalipse 16, verso 15. Bem-aventurados aqueles que vigiam, guardam suas vestes, para que não ande nu, porque Jesus está voltando. Amém? No bloco anterior, a gente fez uma análise assim, um pouco geral, sobre as 7 últimas pragas. E paramos um pouquinho na 6ª praga. Claro, o tema de hoje não é sobre as 7 pragas, mas para entender a bem-aventurança, nós fizemos essa passagem geral no assunto. Agora, no segundo bloco, nós precisamos entrar um pouco mais especificamente no versículo-chave desse programa. Vamos ler outra vez? Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bom, uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Essa é uma promessa feita por Ele mesmo. Na Bíblia, nós temos essa promessa de ponta a ponta, milhares de vezes, dizendo que Jesus vai voltar. Então, a questão é, já que Ele vai voltar, e como é uma promessa bíblica, nós temos que então tomar alguns cuidados especiais. Como devo eu, como deve você viver, como deve ser nosso dia a dia, nossa vida, para estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus? Essa é a pergunta, hein? Pense bem e preste atenção. A primeira frase nessa sequência de raciocínio é: feliz aquele que vigia. Ora, o que significa vigiar? É estar atento. E nesse caso, é estar atento espiritualmente. Esse vigiar significa dedicar tempo para ler a Bíblia, para orar, para passar noites lendo a Bíblia, acordar mais cedo, buscar a Deus. Esse vigiar é estar atento às profecias, é estar atento aos acontecimentos mundiais. Esse vigiar significa manter uma vida de comunhão sempre viva, sempre de acordo com a Bíblia. Esse vigiar é uma palavra que envolve uma vida de comunhão e de ação junto a Deus. Ou seja, vigiar não é só passar uma noite em vigília, é também, mas é ter uma vida de constante vigilância, para não cair em pecado, para não se afastar dos princípios, para não se tornar rebelde. Então, vigiar é ter uma vida de constante alerta, tanto na comunhão quanto no cumprimento das profecias. Ok? Quando a Bíblia diz, então, bem-aventurados, feliz aquele que vigia, significa exatamente que a pessoa que está atenta às profecias é uma pessoa que lê a Bíblia. Uma pessoa que está atenta aos acontecimentos do mundo é uma pessoa que está sempre conectada com os acontecimentos de acordo com as profecias bíblicas. Significa que as pessoas que têm Jesus no coração, as pessoas que são felizes, que vivem uma vida feliz com Jesus, é uma pessoa que não será encontrada ou pega de surpresa. Entendeu? Quer dizer, embora a Bíblia diga assim, eis que veio como veio o ladrão, mas aquele que vigia, aquele que está atento, aquele que está preparado, aquele que está em comunhão com Deus e ligado nas profecias, esse é bem-aventurado, esse é feliz, porque aí Jesus volta e ele está preparado. Entendeu? Jesus fazia isso. Jesus vigiava, Jesus passava noites em oração, Jesus fazia jejum, Jesus estava sempre em comunhão com o Pai. Por isso, Jesus é o nosso modelo. Porque tudo que Ele fez, como Ele fez, nós podemos e devemos fazer também. Então a Bíblia diz, feliz é aquele que vigia. Um ponto. Outro ponto. Vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bom, agora chegamos num ponto bastante importante. Porque a palavra de Deus fala assim, não só feliz quem vigia, mas também aquele que guarda as suas vestes. O que significa vestes na Bíblia? Bom, vamos pegar lá do livro de Gênesis.
Quando Deus fez Adão e Eva, que tipo de vestimenta, que tipo de vestes tinham Adão e Eva? Com certeza, Adão e Eva não usavam roupas como essa que nós estamos usando hoje. A roupa de Adão e Eva, as vestes do casal, eram vestes de justiça. Era a glória de Deus. Entendeu? Então, a vestimenta do primeiro casal era vestimenta de justiça. Era a glória de Deus sobre eles. Por isso, eles estavam protegidos. Agora, o dia que Adão e Eva pecaram, essa glória saiu. Essa vestimenta que era a justiça de Deus e a glória de Deus que envolvia os seus corpos, saiu, ou saíram. E Adão e Eva então perceberam a sua nudez. A nudez de Adão e Eva não era só a ausência de uma roupa, era a nudez no sentido de estar desprotegido, no sentido de estar exposto, no sentido de estar vulnerável. Quando Adão e Eva perderam essa glória de Deus, eram justos e passaram a ser injustos, eram santos e perderam essa santidade, eram perfeitos e se tornaram imperfeitos, significa exatamente que eles estavam agora desprotegidos. Ou seja, a nudez bíblica não é a nudez que nós conhecemos somente pelo fato de não estar com uma roupa no corpo, mas a nudez significa que uma pessoa está longe de Deus, significa que essa pessoa se afastou de Deus, significa que essa proteção que Deus dá não está sobre a pessoa porque ela decidiu se afastar. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela fica vulnerável, ela se torna muitas vezes até mesmo uma marionete na mão do inimigo. Por isso, quando a Bíblia fala de nudez e de vestes, ela está falando da justiça de Deus, está falando da glória do Pai, está falando da pessoa estar ou não estar em íntima comunhão com Deus. É disso que está falando. Por isso, quando Apocalipse fala assim: bem-aventurado ou feliz é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A Bíblia está dizendo o seguinte: feliz é aquele que se mantém firme na fé. Feliz é aquele que se mantém firme nos princípios de Deus. Feliz é aquele que mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às pragas, feliz é aquele que mesmo em meio a tantas dificuldades, se mantém firme, se mantém fiel, se mantém nos princípios de Deus. Esse é bem-aventurado, entendeu? Esse é feliz, é aquele que se mantém firme na fé. E sabe de uma coisa? Deus está procurando pessoas assim. Deus está procurando homens e mulheres assim, com esse perfil de fidelidade. Homens que não se compram e que não se vendem. Homens que são fiéis, fiéis aos princípios. Os princípios de Deus são inegociáveis. Os princípios da palavra do Senhor não podem ser alterados. Existem tantas pessoas que começaram bem, que começaram fiéis, mas depois de 1 ano, 2, 3, 4 anos, essas pessoas foram relaxando. Quando aceitaram Jesus, era um amor, era um fervor, era uma alegria, era um entusiasmo, queria pregar para todo mundo, que maravilha. Mas o tempo passou e você deixou de vigiar, né? Resultado? Foi perdendo aquelas bênçãos, foi perdendo aquela graça, aquela glória, foi perdendo, você foi se afastando de Deus pouco a pouco. Deus não se afastou de você, Deus continuou no mesmo lugar, e as mãos dele estão estendidas sobre você, porém, você se afastou de Deus, assim como Adão e Eva se afastaram de Deus, e essa foi a maior tragédia de todas. Meu amigo, quando a palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que vigiam, ou aquele que vigia e guarda suas vestes, eu quero te falar uma coisa: você precisa guardar os princípios no coração.
Você precisa manter a fidelidade. Você e eu precisamos segurar nas mãos de Deus e não soltar nunca mais. Porque aí está a garantia de que você está vigiando. Aí está a garantia de que você se mantém fiel à palavra de Deus. E nesse caso, Jesus pode voltar. Jesus pode aparecer nas nuvens dos céus a hora que Ele quiser. Nós estaremos preparados, porque estamos vigiando e estamos guardando as nossas vestes. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é essa pessoa se sentir ou sentir a nudez da alma. A pior coisa que pode acontecer é uma pessoa sentir a nudez espiritual. É quando essa pessoa ela vai por um caminho tão obscuro, ela vai por uma direção tão negativa, tão errada, que ela chega no fundo do poço e parece, ela tem a sensação de que não tem mais jeito para ela. Eu estou falando agora para uma pessoa que um dia esteve firme na fé, mas agora se afastou. E você está se sentindo exatamente assim, nu, desprotegido, desamparado. Parece até que o inimigo está tentando pegar você. Parece até que o inimigo está cirandando você, não é verdade? Mas olha aqui, ó. O inimigo está derrotado em nome de Jesus. Amém? Porque há uma promessa para você. Há um plano de Deus para você. Existe para você uma palavra. E hoje Deus quer restaurar em você a sua imagem e a sua semelhança. O que você acha disso? Amém? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. É isso, meu amigo. A palavra de Deus continua dizendo: bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Sem a proteção de Deus, sem as vestes de justiça de Deus, o homem está perdido. O homem está exposto ao ridículo. E é isso que o inimigo quer fazer. Primeiro, ele atrai a pessoa, depois ele leva a pessoa ao pecado, depois joga a pessoa na sarjeta, depois pisa em cima da pessoa e fica dando gargalhadas da pessoa. E fica zombando da pessoa. Ou seja, a pessoa passa a viver uma vida vergonhosa, de derrota. Então Deus está querendo resgatar você. Deus está querendo salvar você. Por isso ele fala assim: feliz é aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu e para que não se veja sua vergonha. Porque sem Jesus, sem sua justiça, sem sua graça, nós estamos totalmente desprovidos, totalmente perdidos. Por favor, amigo, por favor, amiga, não deixe o inimigo zombar de você e nem de Deus. Então é preciso se firmar mais e mais na palavra do Senhor. Amém? É isso. Se firmar mais e mais na palavra do Senhor. E aí, Jesus pode voltar. E Ele está para voltar. Quando Ele voltar, Ele vai encontrar pessoas fiéis na terra. Quando Ele voltar, Ele vai encontrar pessoas que conseguiram, pela graça de Deus, manter-se firme, manter-se fiéis. É por isso que esse programa existe. É por isso que nós estamos aqui toda semana, estudando a Bíblia e lutando espiritualmente, para que mais pessoas sejam salvas e mais pessoas estejam preparadas para a volta do Senhor Jesus. Na Bíblia, nós encontramos algumas histórias muito curiosas sobre esse assunto. Uma delas está em Lucas 15. É a história do filho pródigo. Você lembra? Quando o filho pródigo saiu de casa, pegou toda a sua herança, toda a sua riqueza e foi embora. Aí,
O pai não tinha o que fazer, apenas permaneceu orando pelo filho. E durante muito tempo esse filho se afastou e se afastou. E com o tempo ele perdeu essa veste de justiça. E esse filho pródigo foi parar aonde? Na lama, no fundo do poço, no chiqueiro de porcos. Até que um dia, as orações daquele pai, as orações da igreja, moveram a mão de Deus para alcançar esse rapaz. E ele tomou uma decisão, uma linda e importante decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E esse filho pródigo se levantou da lama, se levantou das cinzas, se levantou do chiqueiro e disse: irei ter com meu pai. E vou pedir perdão a ele. E vou dizer: pai, me aceite como um empregado. E quando esse filho voltou, o que aconteceu? Você lembra? Lembra o que aconteceu quando ele voltou? Primeiro, quando ele apontou lá na esquina, o pai já estava de braços abertos. Que maravilha, né? Mas tem um detalhe importante que aconteceu quando ele voltou para casa. E esse detalhe está ligado a esse texto de Apocalipse 16. Quer saber o que aconteceu? Quer saber exatamente o detalhe principal? Vamos fazer o seguinte: vou fazer um intervalo e depois do intervalo eu mostro o que aconteceu. Prepare-se, vamos aí tomar uma água. Como você pode ver, eu estou um pouquinho rouco, mas vou tomar uma água também. E já voltamos para o terceiro e último bloco.